Ah, vamos nessa! E no meio desse campo sangrento, o Prota, ele tá se sentindo em casa, pois nesse momento ele tá sendo valorizado como ele é, um verdadeiro guerreiro. E ele tá cortando e fatiando todo mundo que aparece na frente dele, pois o nosso garoto, ele tem um privilégio de ser forte. E há vários meios para evitar uma guerra. Só que a realidade de um país pequeno, sem poder ou sem riqueza, é essa que ele está vivendo nesse momento. E que faz o sangue dele ferver. Pois nada impede o nosso garoto de avançar. E as flechas que vêm na direção dele, ele rebate tudinho. E olha o sorriso do nosso menino. O cara, ele tá feliz. Pois ele sentiu bastante falta dessa vida no campo de batalha. Uhul! E o pessoal que tá lá atrás seguindo seu líder, pois nenhum quer decepcioná-lo. O Chris sai fatiando tudo. O Kevin, ele começou a ficar pistola, pois aonde quer que Roma fosse, a morte o seguiria. E quando ele capotou 10 pessoas, os soldados de Hector avançavam como se confiassem nos seus aliados. Mas quando o nosso Prota, ele capotou 20 pessoas, todo mundo só viu o vermelho do sangue. E foi nesse momento que eles perceberam que o inimigo era muito mais forte do que ele imaginava. Pois nesse momento, ele deixou de ser Roman Dmitri e passou a ser o Cleitão da guerra, o demônio celestial, o cara que vai capotar todo mundo. Pois esse é o verdadeiro eu do Prota, um cara que não teme ninguém e que vai criar uma piscina com o sangue dos seus inimigos. Assim, quando ele capotou 50 pessoas, o rosto dos inimigos começaram a se encher de medo. E todo mundo gritava que aquele cara era um monstro. Olha o demônio! Assim, quando ele se aproximava, todo mundo recuava, pois eles queriam sobreviver. E um dos comandantes de Hector, que está lá em cima da montanha, fica se perguntando o que está acontecendo, por que todo mundo está fugindo, pois para ele a vitória deveria ser garantida, mas ele está se perguntando quando foi que as tropas dele começou a recuar. Só que ele olha direito e tem uma pessoa macetando o geral, mas se ele está vendo o nosso garoto também pode ver ele. Então o Prota dá aquela encarada nele e o cara, ele dá aquela cagada na cueca, pois percebeu que seus olhos nesse momento eles se encontraram. Se fodeu! E o Prota só parte para cima dele. Só que nesse momento aparece uma legião na frente dele. E o maluco lá em cima nem tá acreditando que ele está avançando sozinho. E chama esse garoto de arrogante. E pergunta se ele tá querendo capotar logo. Então nesse momento ele dá ordem para os seus soldados para capotar esse menino. Pois há apenas um inimigo e eles têm que pará-lo. Só que o inimigo, ele é diferente de qualquer outro. E nesse momento o Prota percebe que o comandante, ele baixou sua guarda. Você tá fugindo, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E o Prota sabe que o meio mais rápido de acabar com isso é ele capotar quem tá no comando. Então essa muralha que tá na frente dele é praticamente nada, pois no momento que a cabeça daquele maluco rolar, os inimigos tremerão de medo e eles terão que fugir. Então quando ele passa por essa muralha de pessoas, ele só passa, porque as suas cabeças, elas são cortadas. Pois nesse momento, a única coisa que o Prota quer é a cabeça do comandante. Só que nesse momento, 3 pessoas com aura vêm para cima do Prota e eles falam que vão cuidar dele. Só que em segundos, o Prota ele ativa seu segundo movimento. A sua espada começa a acumular bastante mana e o Prota ele está rasgando tudo. E tudo no seu caminho começa a ficar escuro. Assim o Prota abre uma cratera entre ele e os inimigos. E geral vendo isso, já perdeu as esperanças de vencer esse garoto. E o general lá em cima nem tá acreditando. Tava ruim, agora parece que piorou. Só que nesse momento, o Prota chega nele. Ele começa a se apresentar e fala que é do exército de Hector. E antes dele falar que vai ser o oponente do Prota, o Prota passa a espada no pescoço dele. Assim ele segura esse presente para Cairo e grita para todos os seus soldados que ele capotou o comandante inimigo. Então ele avisa para todo mundo: se poupar os sobreviventes, eles definitivamente vão voltar e eles trarão reforços. Então ele avisa para todos para não deixar nenhum escapar e para ele colocarem suas vidas em risco e matarem todos os inimigos. E lá na muralha tá o gordinho, olhando para tudo isso e se perguntando o que diabo está acontecendo, pois ele viu tudo, o Prota rasgando todo mundo ao meio. E agora ele entende porque o tio dele mandou ele se aproximar desse garoto. Passa algumas horas e o Chris aparece e fala que todos os seus 30 soldados, incluindo ele, não houve nenhuma baixa. E o Prota só fala para todo mundo que eles fizeram um bom trabalho. Manda eles usarem poções para tratar seus ferimentos. E todo mundo grita entendido. E o maluco que o Prota salvou fica se perguntando como é que esse maluco dá poções para os seus soldados. Pois uma poção é um líquido valioso e é bastante caro. E nenhum nobre iria dar uma poção para um soldado. Mas os soldados do nosso Prota estão usando à vontade. Ele acha incrível
incrível. Além do Prota ser corajoso e tomar decisões difíceis, ele é também bastante generoso com seu pessoal. E agora ele entende porque o pessoal dele tem bastante confiança no Prota. Eu sou rica! Então o Prota se aproxima desse maluco e fala para ele cuidar do campo de batalha a partir de agora, pois logo provavelmente vai ter outro ataque. Então ele fala para esse maluco arranjar uma pessoa que esteja familiarizado com o terreno do Forte Sul. E o maluco pergunta para ele se ele tá pretendendo ir mesmo até onde esses caras. Prota diz que sim, pois a guerra ainda não acabou. Então passa algumas horas e ele arranja uma pessoa e fala que esse garoto é nativo dessa área. O garoto se apresenta e fala que vai ser guia dele. Então ele mostra o mapa do local e pergunta qual é o caminho mais rápido de chegar na retaguarda. Então ele mostra a rota e o Prota fala que, baseado no que ele sabe, essa rota ela leva cerca de 2 horas e meia e o Prota precisa chegar lá no máximo em 2 horas. Então o garoto olha direito e ele fica se perguntando como é que o Prota sabe que essa rota demora 2 horas e meia. E ele percebe que isso não foi especulação, pois esse maluco deve saber perfeitamente como é o território do Fronte Sul. E ele está se perguntando por que o Prota escolheu ele. O Prota fala para esse garoto que estudou o básico desse local para caso ocorresse algo inesperado, mas ele não entende perfeitamente tudo e por isso está pedindo a ajuda dele. E o garoto percebe na hora que o nosso Prota é diferente dos outros nobres que vêm para esse lugar só para pegar serviço leve. Então ele pergunta se esse maluco pode realmente ajudar eles, pois nesse momento ele acha que o Fronte Sul vai ter esperança de alguma coisa. Então passa exatamente 10 minutos, pois isso foi o tempo que durou essa reunião, e o Chris já está lá fora esperando ele e fala que os 30 soldados já estão completamente recuperados e já estão prontos para partir. Então o Prota dá uma olhada para o lado e não entende muito, pois ao lado dele está uma pessoa e ele pergunta para essa pessoa o que ela está fazendo nesse lugar. E essa pessoa é Henry Albert. E como o cara não falou, o Prota pergunta novamente o que ele está fazendo nesse lugar. Mano, tem demência? Então o doidinho fala que veio pedir desculpa para ele. Ele fala que sabe que está sendo sem vergonha, mas gostaria de seguir ele e ajudá-lo, pois ele também é um nobre de Cairo e não pode ficar assistindo sem fazer nada. Então nesse momento o Prota dá uma olhada para ele e fala que seguir ele é uma decisão dele, só que ele vai deixar bem claro, se esse maluco atrasar ele, nem que seja um pouco, ele vai deixar o gordinho para trás sem nem hesitar. Então o Prota parte em disparada e vai para o centro de treinamento, e na frente do Prota tá o seu guia, e lá atrás tá o gordinho e essa galera. E o gordinho não tá nem aguentando, pois a nossa galera é bastante rápida. Também o maluco tava descansando em vez de treinar, só que nesse momento o garoto ele vê uma coisa. Então ele para e se pergunta por que tem um soldado nesse lugar. E eles percebem que é o soldado do campo de treinamento. Então ele encosta esse cara numa árvore e pergunta o que aconteceu. O maluco, quase capotando, fala que o campo de treinamento ele foi atacado. Então ele pede para o Prota ajudar eles. E nesse momento o brilho nos seus olhos apaga. E o Prota, olhando para isso, se pergunta por que o campo de treinamento sul, que fica na retaguarda, foi atacado e não a fronteira. Então o Prota imagina que, como esse cara conseguiu fugir a uma distância muito longa, tem chance do campo de treinamento ter sido atacado em apenas 30 minutos. Nesse caso, o Rhino de Hector deve estar atacando todas as 5 linhas de defesa e provavelmente usou tropas rápidas para atacar ao mesmo tempo o campo de treinamento. Então o Prota já imagina logo uma coisa, e com esse pensamento na cabeça, ele fala para todo mundo que eles têm que ir para o campo de treinamento sul. E lá no campo de treinamento sul tem um maluco segurando uma espada e 2 garotos do Reino de Hector falando que ele vai capotar sozinho mais cedo ou mais tarde, e eles mandam essa pessoa desistir, e essa pessoa é o instrutor, e ele manda esses caras só capotarem logo, pois ele não vai desistir, e se for pra morrer, ele vai morrer lutando, pois pelo menos ele vai levar um deles. Caralho, o maluco é brabo. E ele fica se perguntando como as coisas estão para Roman Dmitri, pois esse ataque foi bastante sincronizado, e ele sabe que o nosso Prota conseguiu fazer pelo menos alguma coisa, e esse maluco nem tá acreditando que está pensando no nosso garoto. Isso só dá certeza a ele que ele tem muita coisa para fazer. Então esse maluco, sorrindo, nem percebe que a parede ela começou a rachar, e dessa forma ela se quebra, e todo mundo se assusta e pergunta o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que o reforço chegou, e eles ficam se perguntando quem de acha ele e como é que ele sabia que eles tinham que vir para cá. E quem está na frente dele é o nosso garoto, senhor Roman Dmitri, e ele fica surpreso que o instrutor ainda está vivo. Em outra parte do campo de treinamento, o Chris ele tá mandando todos se livrarem do inimigo, e todo mundo tá indo pra cima feito louco, e os 3 que estão lá perto do Prota só atacam ele. Mas o Prota decidiu que vai capturar os 3 vivos, pois ele quer fazer umas perguntas, e apenas paralisa eles com 2 dedinhos, e com isso ele derruba esses 2. E nesse momento, um tá tentando fugir, mas o Prota já percebe logo. Assim o instrutor pega esse cara pela camisa e fala que avisou a ele, que pelo menos vai capotar um, e começa a dar um mata-leão nesse doido. O maluco ele começa a perder a consciência, assim ele desmaia, e o instrutor tá feliz, que ele conseguiu pelo menos cuidar de uma pessoa. O
Prota fala para ele que ele fez um bom trabalho e manda deixar o resto com ele. E o doidão só desmaia e agradece. Então passa alguns minutos e o Chris fala para seu soberano que cuidou dos 12 soldados do reino de Ecto e resgatou 5 sobreviventes. E baseado no que eles disseram, o Visconde Bailey ele foi ferido em sua batalha contra os soldados do Ecto e com isso ele se retirou para a montanha. Então Prota fica pensando, se a força principal de Ecto atacou, então ela deve ter ido para algum lugar. E nesse momento ela deve ter várias centenas de soldados. Então Prota pergunta para o Chris onde estão os soldados de Ecto. Ele fala que trancou todos eles em um só lugar e o Prota fala que de agora em diante ninguém pode entrar no prédio. E isso é uma ordem. E o Prota sabe que tem motivo para Ecto ter usado essa tática de distração. Ele vai descobrir qual é esse motivo agora mesmo. E dessa forma ele entra na sala. Todos os 3 capturados estão lá e ele fala que vai começar o interrogatório agora. E se derem a resposta que ele quer, ele vai deixar a pessoa capotar sem dor. Mas se não fizerem isso, a pessoa vai sofrer bastante. Os caras já falam para capotar ele logo, pois eles não vão falar nada. Mas o Prota fala a pergunta número 1. E qual é o objetivo do reino de Ecto? Um dos caras manda ele ir a merda, pois não vai falar nada. Então o Prota faz a pergunta número 2. Por que eles estão no campo de treinamento sul? O doidão que falou para capotar logo ele, diz novamente isso. E nesse momento, o Prota fala que seu tempo acabou. Assim ele toca nesse cara. E o cara ele começa a sentir bastante dor. E nesse momento, ele começa a dar aquelas gorfadas. O Prota fala para eles que isso que ele acabou de usar, ele chama de esmagador de corpos. Pois eles vão experimentar uma dor que vai pegar todos os seus músculos. E todos os ossos, eles vão ser retorcidos. E isso será uma morte bastante lenta. O maluco que tá do lado daquele cara, ele vê isso e começa a entrar em desespero. E pergunta para o Prota se ele acha que isso vai mudar só porque ele viu isso. E ele fala que mesmo que ele conte a estratégia de Ecto, já é tarde demais para impedi-los. E o Prota dá aquela olhada para esse cara e fala que estava esperando por essa resposta. O maluco ele não entende. Então o Prota diz que nunca esperava eles falarem a verdade. Ele só queria ouvir a resposta deles. E parece que ele estava certo, pois o objetivo real dele está na retaguarda. E o maluco ele já começa a tremer de medo, pois percebeu que o Prota ele descobriu. Então o Prota mostra o dedinho para ele e fala que está na hora de capotar. Então esse maluco ele começa a sentir bastante dor. Então o Prota sai dessa sala e já sabe o plano desses malucos. E sabe que se o plano dele tiver sucesso, Fronte Sul já pode ser considerado como território caído. E lá no dormitório, o Cleitão tá pedindo para aquele carinha falar sobre tudo que aconteceu nesse lugar. E o maluco começa a falar. Ele diz que eles foram atacados pelo reino de Ecto há cerca de 2 horas e eles estavam se preparando para o treino de costume. Só que os soldados de Ecto apareceram de repente e começaram a atacar. Eles só conseguiram juntar suas forças apenas para revidar, mas a diferença de números era muito grande. Com isso, eles foram abatidos de forma bem fácil. E eles sequer descobriram se o comandante do campo de treinamento ainda está bem. Então Cleitão pergunta se havia algo particular entre eles. O maluco fala que todos estavam usando equipamento leve e o rosto do comandante dele era coberto por cicatrizes. Então Cleitão nesse momento já começa a pensar sobre essas informações que ele acabou de receber. E o que passa na cabeça do nosso Prota é que eles poderiam ser a Corporação Ranger. E nesse momento o instrutor ele se toca, pois a Corporação Ranger do reino de Ecto tem seu líder de esquadrão, um cara com o rosto coberto de cicatrizes. E ele pensa nessas cicatrizes como medalha de honra. E o carinha ainda não está entendendo porque eles atacaram o campo de treinamento sul, pois no pensamento dele, se eles queriam ocupar um terreno vantajoso e alto, eles deveriam destruir primeira linha de frente ao invés de vir para esse lugar. Mas o Cleitão fala que eles vieram para a retaguarda, pois eles não queriam ir para a vanguarda. Eles têm algum plano e por isso eles atacaram o campo de treinamento sul, só porque eles estavam no caminho deles. Eles não tinham muita escolha a não ser atacar o pessoal. Então o maluco pergunta do que ele está falando. Então nosso Prota explica que o reino de Ecto está usando uma estratégia chamada cortina de fumaça, pois atacar a linha de defesa da vanguarda foi apenas uma distração. O real objetivo deles é estar lá no campo traseiro, e a única coisa importante lá é o portal de Urdidura. Minha mãe do céu! O portal de Urdidura é a forma de magia que controla o espaço. Por esse portal pode ser capaz de mobilizar a movimentação entre longas distâncias, e ele se torna maior prioridade quando se domina uma base, pois no campo de batalha ele é de extrema importância, pois ele pode ser usado para impedir a chegada de reforços, como também pode ser usado de forma tática para conseguir mais território no local. E por causa disso, esse portal ele pode ser autodestruído. Isso só acontece se o inimigo tiver a intenção de pegar ele e a força aliada não conseguir defendê-lo. E o reino de Ecto está seguro contra essa guerra. Assim o Cleitão fala, se eles tiverem sucesso em conseguir esse portal, eles com certeza vão vencer a guerra, pois provavelmente o plano deles é ocupar o portal na retaguarda, impedindo que chegue reforços e deixando o pessoal que está no Forte Sul isolado. Então o maluco ele já começa a gritar, pois ele fica preocupado e eles têm que ir para o campo de retaguarda o mais rápido possível
possível, mas o Prota fala que não e pergunta para ele se ele recebeu algum tipo de pedido de ajuda. Aí o carinha já se toca logo e o Clayton só confirma a preocupação dele, pois a corporação Ranger já saiu do campo de treinamento sul há cerca de meia hora, então provavelmente ele já deve estar no portal. E se os inimigos da linha de defesa não foram fortes o suficiente para impedi-lo, o pessoal do campo de retaguarda não vai conseguir fazer nada, pois as forças do sul, que eram os únicos que poderiam ajudar ele nesse momento, estão completamente isoladas. E o Prota fala que desse momento em diante, a única coisa que eles podem fazer é sobreviver, pois nesse momento eles não têm ajuda do reino. E lá na fronteira de Hector, o pessoal tá reportando tudo. Fala que as tropas passaram pelo campo de treinamento sul e elas já estão quase chegando no campo de retaguarda. E quem tá lá na fronteira é o príncipe de Hector. E o maluco tá falando que o reino de Cairo estava bastante ocupado bloqueando um ataque na linha de defesa. E eles falharam em perceber qual era o real objetivo deles. Mas o príncipe fala que eles não devem baixar a guarda, já que o ataque no campo de defesa de Cairo deve comprar o tempo que eles precisam. E dessa forma eles precisam garantir que as suas tropas não desistam, pois o importante agora é destruir as muralhas da fortaleza que está na frente deles. E eles precisam fazer isso imediatamente, pois uma vez que eles obtiverem sucesso, o fronte do sul naturalmente estará na mão deles. E o príncipe de Hector sabe muito bem o que deve fazer, pois ele está seguindo com cautela, pois na mente dele a segurança é a chave desse plano. E já que ele teve um ano inteiro para se preparar, então se eles fizeram tudo certinho, a corporação Ranger vai conseguir facilmente invadir o fronte sul. E eles sabem que se atacasse com tudo que tem, eles iriam conseguir o fronte sul em apenas 4 horas. Só que tem uma coisa mais importante nessa hora, que é a existência de um portal de urdidura. E eles sabem que no pior dos cenários, eles precisam estar preparados para destruir esse portal, pois se o plano deles falhar, ele vai destruir o portal e vai começar o seu segundo plano. E o maluco ele fica impressionado, pois esse plano é praticamente perfeito. E ele fica admirado pelo seu príncipe, pois todo mundo o conhece como a estrela de Hector. E eles creem que só pela presença deles, eles podem conseguir reviver Hector. E longe dali, lá no posto de retaguarda, o maluco ele conseguiu chegar lá e já capotou todo mundo que estava protegendo o portal. E ele já avisa para seus homens que precisam se apressar, antes que as tropas inimigas consigam perceber seu plano. Então esse maluco ele se lembra de um ano atrás, quando ele estava conversando com seu príncipe, e seu príncipe falou de todo o problema que o reino estava passando. E foi nesse dia que o príncipe de Hector fez uma proposta para ele e perguntou se ele gostaria de tomar posse do campo sul do reino de Cairo com ele. E nesse momento em específico, ele lembra do reino de Cairo e que ele pode colapsar a qualquer momento. E a população acreditava que o príncipe Edwin é o herói predestinado que apareceu em momentos turbulentos, só para erguer Hector de novo. E nesse dia ele aceitou essa proposta. Então a corporação Ranger, secretamente, ela conseguiu invadir o reino de Cairo. E com isso, ela conseguiu botar as mãos no portal de teletransporte. E nesse momento, o carinha que estava mexendo no portal conseguiu fazer conexão. Então eles ativam o portal e desse portal saiu o seu príncipe. E todo mundo dá saudação a ele. E como um verdadeiro comandante, ele já chega dando ordem para os seus soldados. E fala para um dos malucos se livrar do resto do pessoal do campo de retaguarda, construir uma defesa sólida nesse campo de retaguarda para se preparar para os reforços inimigos. O maluco diz ok, então o príncipe chama o Jackson. E o maluco se ajoelha e fala que está esperando suas ordens. O príncipe fala que eles perderam o contato com o barão que estava lá na linha de defesa, então ele pergunta se ele sabe de alguma coisa. O Jackson fala que ele ainda está conferindo os detalhes, mas não acha que ele precisa se preocupar muito, já que eles estão falando da quinta linha de defesa do campo sul. E essa linha de defesa tem vários problemas com os nobres. Mesmo que eles fossem em pequena quantidade, eles conseguiriam derrotar essa linha de defesa. Mas o príncipe está querendo repreender esse cara, pois até agora ele não deu nenhum tipo de informação. E fala para punir o barão quando ele voltar, independente do resultado que ele tiver. E com a falta de comunicação, o príncipe está preocupado com algo. Mesmo o plano dele sendo bastante cuidadoso, ele deve ficar preocupado se alguma casualidade acontecer. E lá na primeira linha de defesa, o comandante dá um grito e manda prepararem as muralhas, pois logo o inimigo vai atacar novamente. Só que nesse momento aparece alguém chamando o comandante e fala que eles estão recebendo uma ligação do campo de treinamento sul. O comandante da primeira linha de defesa não estava esperando por isso, então ele vai lá. E quem está ligando para ele é o Clayton. E o comandante quer saber por que ele está ligando nessa situação. Então Prota ele vai direto ao ponto e fala que eles têm motivo para acreditar que o reino de Hector utilizou uma estratégia de cortina de fumaça. Então eles devem estar indo direto para o portal de teletransporte. Então Prota fala para ele que antes deles ficarem isolados pelo reino de Hector, eles devem abandonar a fortaleza e fugir para as montanhas. E todas as forças restantes do sul se reunirem lá. O maluco fala que as montanhas é bastante perigosa e no mesmo pensamento ele pergunta se ele tá ficando doido. E quando o Prota vai falar uma informação importante, o maluco não dá a mínima e fala que eles vão decidir o que fazer. Assim ele diz que vai desligar. E ele faz isso. Pois é, ele desligou na cara do Clayton.
Todo dia tem uma merda. Só que o Prota não tá nem aí, ele deu informação, então ele vai pegar esse pessoal e ir para as montanhas. E lá fora, seu pessoal já tá esperando. E o Prota fala para eles arrumarem tudo, pois a partir de agora, eles estão indo para as montanhas. O maluco desligou na cara do Cleitão, e o que ele fez? Ele ligou para o campo de retaguarda. Só que ninguém tá atendendo, e o cara já tá percebendo que o Prota, ele já tava certo. E o único local próximo a eles é o Fronte do Sul. E mesmo que eles mandem tropa para esse lugar, vai levar meia hora para eles chegarem. E ele fica se perguntando se não há outro meio de lidar com isso. A única coisa que ele pensa é que se eles puderem conseguir segurar as pontas, enquanto o reforço não chega, eles ainda vão ter boa chance de vencer. Já avisei que vai dar merda isso. Só que 4 horas se passam e essa fortaleza ela tá rodeada de inimigo. E como o Prota disse, eles ficaram isolados. E o maluco já tá entrando em desespero, pois agora ele tem certeza que eles roubaram o portal de teleporte só para mandarem mais tropas para esse lugar. E tanto as linhas de defesa do fronte como a retaguarda foram bloqueadas pelos soldados de Hector. Mas o cara tá pensando que se ele se acalmar, vai conseguir resolver isso. E ele pensa que seus armamentos vai lidar com esses soldados. E como dessa vez eles se prepararam, eles vão evitar os erros que tiveram no primeiro ataque. Só que os guardas, eles já estão tremendo. Assim, o comandante, ele pensa que pode durar na fortaleza. Então ele grita para todos se prepararem para atacar. Então ele fala para suas tropas que o pessoal de Hector tomou o portal de teleporte. E agora eles estão completamente isolados. E fala para eles não esperarem por reforços. Então ele tenta motivar sua tropa. E fala que como igual o primeiro ataque, eles vão sobreviver. Então os soldados, eles escutam um barulho. E eles já começam a ficar preocupados. E o comandante pergunta o que está acontecendo. Mas o carinha que está na frente dele já está com medo. Pois nesse momento ele está vendo a catapulta mágica. Então o maluco de Hector já liga ela e uma bola de fogo vai em direção à muralha. E quando essa bola de fogo chega, a muralha é quebrada e geral que estava lá em cima começa a pegar fogo. O comandante já cai no chão em desespero e percebe que ele deveria ter escutado Roman Dmitri, que ele tinha que ir para a montanha e se juntar às tropas restantes. Só que nesse momento esse comandante ele perdeu a cabeça. Só que suas últimas palavras foram que Roman Dmitri ele teve razão. Então o maluco fala que o comandante foi capotado e quem já está nesse local é o Príncipe Hector, e o Jackson já está de joelho, falando que eles conseguiram tomar todo o Fronte Sul. E nesse momento o Hector fala que o tempo está a favor dele, então manda prender todos os soldados que se renderam, mas tem que prender eles em um lugar que eles não possam fazer nada. E agora eles pensam que vão ter vantagem em uma discussão com Cairo, pois dependendo da situação, eles podem usar essas pessoas como reféns, e assim eles podem fechar um acordo. O Jackson fala entendido e já vai resolver isso, mas o Hector ele tá com uma coisa encucada na cabeça, e fica pensando o que de acha ele pode ter deixado passar. E nós já sabemos o que ele deixou passar, hein, gente? E nesse momento, alguém vem avisar ele o que ele deixou passar. Ele fala que o Barão McLaren, ele capotou. E foi por isso que a comunicação ela foi cortada. Ele já vira logo com esse olhar bem aqui e pergunta quem foi que passou essa informação. E manda trazer o indivíduo imediatamente. E esse é o indivíduo. Ele fala que no começo estava tudo normal. A quinta linha de defesa, ela parecia desesperada. E assim que eles começaram a atacar, eles conseguiram entrar na fortaleza. E o Barão tinha ordenado para destruir tudo. Só que foi nesse momento que toda a merda aconteceu. E o maluco, só de lembrar, ele já fica atormentado. E fala que aquele monstro apareceu. Nesse momento, o Hector fica curioso. E o carinha fala que o poder daquele maluco era tão grande que ele nem acreditava. Mesmo ele vendo com seus próprios olhos. Pois aquele monstro capotou vários soldados aliados. E esses soldados eram cortados que nem manteiga. E os cavaleiros de aura de Hector foram completamente incapazes de parar ele. E assim, todos capotaram. O maluco assustado fala que eles só perderam a batalha por causa desse monstro. E ele já ficou doido, pois a única coisa que ele consegue falar é monstro. E o Hector tá lá, ouvindo essas palavras. Então ele se lembra de alguém. Lembra que ouviu dizer que o ranqueado mais novo de Cairo foi para o Fronte Sul. E ele lembra agora que essa era a variável que ele estava esquecendo. E mesmo com um ano de planejamento, ele conseguiu destruir quase tudo. Então passa alguns minutos e ele pede para o Jackson reportar toda a situação. Pois o Jackson, ele foi até a quinta linha de defesa. E ele falou que quando chegou lá, não tinha mais ninguém naquele local. E o único lugar que eles poderiam ir era para as montanhas. Assim o Jackson fala que formou um esquadrão para perseguir esses caras, assim como o príncipe ordenou. Só que o Hector, ele já tá um pouco despreocupado, pois já que eles tomaram o Fronte Sul, está na hora de negociar com Cairo. E lá na família real de Cairo, o rei tá perguntando quando é que os malucos vão chegar. O mordomo pede desculpa, visto que as coisas aconteceram
tão de repente, mas ele fala que todos vão chegar logo. Só que o rei, ele tá furioso, pois nesse reino, o rei é incapaz de tomar uma decisão sozinho, já que ele precisa da aprovação dos aristocratas, e se ele quiser movimentar as tropas dele, ele precisa desses caras. Então ele começa a ouvir um barulho, e os malucos chegaram. O primeiro foi o Marquês Benedict, e ele sorrindo fala que tá um pouquinho atrasado. Em seguida, chega o Conde Denver, ele que é pro Valhalla, e o Conde Gregory, que é pro Cronos. Então os malucos se sentam à mesa, e o Gregory pergunta se é realmente verdade que Hector atacou. O rei fala que o reino de Hector cruzou a fronteira, e eles realizaram uma emboscada. E nessa altura, o Fronte do Sul, além de estar em perigo, ele sofreu muitas baixas. O Marquês Benedict pergunta se eles não podem mandar reforços, então nesse momento, mesmo o rei zangado, fala que vai presumir que todos concordam em mandar reforços imediatamente. Só que passou um minuto e o Marquês Benedict já fica assustado, pois descobriu que o reino de Hector, ele tomou de conta do portal de teleporte. E com isso, com a divisão do sistema de comando em 4, ela se tornou mais um problema do que uma solução. Mas o rei tá lá, bastante irritado, e ele até bateu na mesa, e fica gritando com todo mundo, falando que se tivessem dado o direito dele tomar decisões, como um rei deveria tomar, eles não estariam desse jeito. E o Fronte Sul, ele não estaria em perigo. Então ele aponta o dedo para todos e fala que todos eles têm culpa. Mas nesse momento, uma pessoa chega e fala que Hector acabou de enviar uma mensagem. Então lá na sala de comunicação, o príncipe Hector fala que quer fazer um acordo. E ele pede uma compensação de guerra e manda enviar ouro para eles, o tanto que eles acharem necessário que vale o Fronte Sul. O Marquês Benedict e o Ruivinho, que eu esqueci o nome, acha isso um absurdo, pois eles nem têm uma justificativa para fazer uma guerra. E o Ruivinho lá atrás fala que eles apenas estão roubando, mas o príncipe Hector dá uma intimação para eles e fala que eles têm apenas 3 dias. E se eles não cumprirem essa demanda, o Fronte Sul será absorvido como parte de Hector. E se eles sequer tentar fazer qualquer truque barato ou fazer alguma coisa para comprar tempo, nenhum dos reféns do Fronte Sul vai sair vivo desse local. E com essa intimação, o príncipe Hector ele desliga, e o príncipe ele está desesperado, pois os cofres do seu reino já está vazio e a colheita lá é bastante ruim. E com isso, eles atrasaram para pagar o empréstimo que eles tinham. E é por isso que ele está fazendo essa guerra. E pelo bem de seu povo, e mesmo que ele não seja mais chamado de a Estrela de Hector, ele vai fazer o que for necessário para se tornar o diabo dessa era, pois ele vai fazer o impossível para salvar seu povo. E depois dessa ligação, o rei fala que não tem muito o que fazer, já que eles tomaram o portal e não tem como enviar reforços. E a única opção que eles têm agora é dar compensação para o reino de Hector, pois é o único meio deles reduzirem a perda. Benedict fala que se eles fizerem isso, o reino de Hector com certeza vai pedir uma compensação enorme. O rei, já irritado, pergunta que escolha eles têm. Então fala para eles, se eles tiverem um plano melhor, é melhor eles contar agora. Mas esses dois só abaixam sua cabeça, pois eles não têm nada em mente. E o rei tá achando essa situação uma coisa bastante ridícula, pois eles estão sempre brigando entre si, mas num momento crucial desses, eles ficam calados. Então, com a decisão tomada, o rei fala que vai ceder aos pedidos de Hector, mas o Ruivinho, ele se opõe a isso, e todo mundo na mesa fica se perguntando por quê. Então ele fala o nome do nosso brabo, e fala que ele tá no Fronte Sul, e baseado nos relatórios que eles receberam, ele teve sucesso em defender a 5ª linha de defesa. Então ele imagina que o Prota ele pode conseguir se virar sozinho nessa guerra, e se ele conseguir fazer isso, o reino vai ter pelo menos uma chance. O rei fala que concorda que ele é um bom espadachim, e que só com 20 anos ele já é um cavaleiro 3 estrelas. E isso por si só é uma bênção para Cairo. Só que tem um problema, o rei fala que o Prota é apenas uma pessoa, e se ele for nessa guerra sozinho, ele vai acabar capotando. E o Benedict fala que o Roma Dmitri é o futuro do reino de Cairo, e não vai ter nenhuma comparação se eles perderem esse tesouro. Então fala para o rei que eles precisam reduzir as perdas com maior prioridade. E o Ruivinho já se toca e ele não sabe o verdadeiro potencial do Prota, já que ele recebeu informações de Valhalla. Então nessa mesa, só ele sabe que ele tem um talento acima de 4 estrelas, e ele é a única variável inesperada que pode romper as linhas inimigas. Mas esse maluco, sorrindo, sabe que não pode passar essa informação para os outros, já que Valhalla quer contratar o Prota. Então ele fala para todo mundo que não vai insistir nisso, mas pede para ele que dê pelo menos 3 dias. Se nada não mudar na fronteira, eles vão atender o pedido de Hector, e o rei concorda com isso. Então ele declara que a partir desse momento, o reino de Cairo ele vai se preparar para as 2 opções. E longe desse lugar, vemos aquele gordinho, e ele chegou na primeira linha de defesa, e lá tá um caos, e ele já imagina logo que Cairo já perdeu a guerra. Então ele fala para seus homens que eles precisam ir para a montanha, pois agora eles só podem recuar. E em pensamento ele fala que ele não quer virar um herói, pois ele não precisa disso. Então ele manda seu pessoal se mexer rápido, e todo mundo só concorda com isso. Então, correndo para outro lugar, ele sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer é sobreviver. Corre, negada!
Mas de repente, uma pessoa sai da moita, e essa pessoa vai direto no gordinho, pois a espada dela tá em seu pescoço. Mas era o Chris, e ele manda esse cara ficar quieto. E o gordinho tá surpreso, pois percebeu que não tá em perigo. Então o Chris manda esses caras seguir ele. E no caminho, o gordinho fica se perguntando o que um cavaleiro de Roman Dmitri tá fazendo nessa região. Pois a última vez que eles se viram, eles estavam indo para a retaguarda. E ele fica se perguntando o que tem nessa montanha. Mas na hora que ele chega no local, ele fica surpreso, pois tem um acampamento montado. E ele pergunta para o Chris quando foi que eles fizeram isso. O Chris responde que o senhor dele já tinha preparado isso, pois ele já esperava da queda da retaguarda. E ele preparou esse local com antecedência. O gordinho grita para o Chris, já que a retaguarda tinha caído, era melhor eles terem fugido. Então ele pergunta por que eles montaram um acampamento nesse lugar. Então o Chris olha para esse cara e fala que a guerra não acabou ainda. Ele diz que eles ficaram para trás e dessa forma eles cruzaram a montanha. E vai ser assim que ele vai derrotar os inimigos. Então ele dá um aviso para esse maluco, se ele fosse aliado de Hector, ele já teria capotado. E nesse momento, o gordinho, ele sente a pressão do Chris e já reconhece que esse cara é um verdadeiro monstro. E pergunta como foi que o Roman Dmitri conseguiu esse monstro na família dele. Então ele pergunta onde está o Prota, pois não está vendo ele nesse lugar. O Chris responde que nesse momento, o soberano dele está acabando com os inimigos. Aí ele percebe que o verdadeiro monstro é o nosso Prota. E lá no meio da floresta, tem um pessoal de Hector perseguindo os sobreviventes que fugiram da primeira linha de defesa. Alguns estão capotando, mas um está lutando bravamente. E a única coisa que ele está pensando é que ele precisa garantir que qualquer soldado que sobrou consiga sobreviver. E esse é o vice-comandante da primeira linha de defesa. E vendo seus companheiros serem capotados, ele está morrendo de raiva. Por causa da confiança de um comandante inútil, os soldados da primeira linha de defesa estão sendo abatidos sem misericórdia. Então esse maluco é empurrado para trás, assim ele bate violentamente no chão. E quando ele pensa que vai capotar, pois nesse momento não tem como ele defender, uma linha brilhante passa pelo pescoço desse maluco. E essa linha foi o nosso garoto. Então os inimigos que estavam ao redor começam a virar sua atenção para o Prota. E a única coisa que eles querem é capotar ele. Assim todos vão para cima do nosso garoto. Só que com um ataque violento, o Prota parte esses caras no meio. E o maluco que tá lá no chão fica se perguntando se ele já está no inferno. Pois na mente dele, não é possível uma pessoa conseguir fazer isso. Então ele pergunta para essa pessoa o que ela tá fazendo. E quem é ela? Então o Brabo responde que ele é do esquadrão reserva da 5ª linha de defesa. E o nome dele é Roman Dmitri. Aí ele já se lembra logo que quem mandou recuar foi ele. Então ele se pergunta por que esse cara veio salvar eles ao invés de fugir. Aí ele fala que a primeira linha de defesa caiu e o reino de Hector já está se movendo para a 2ª linha de defesa. Então ele fala que a 2ª linha de defesa logo vai cair. Assim o Proto pergunta para esse cara se ele tá pensando em desistir. O maluco fala que conhece que ele é forte, só que essa guerra é uma guerra entre reinos e é quase impossível enfrentar Hector sozinho. Prota se lembra, tem grande fome, emboscadas e guerra. Essas são as ações que não combinam com a situação atual de Hector. Então as intenções de Hector só significam uma coisa. Assim ele fala para esse cara que o motivo deles estarem atacando de forma tão apressada para tomar o fronte sul é porque eles são incapazes de continuar essa guerra por muito tempo. O maluco pergunta do que ele tá falando e o Prota já sabe que o objetivo de Hector é resolver a crise do país dele, e ele tá fazendo isso através dessa guerra. E para ter uma negociação tranquila com a família real de Cairo, eles devem tomar o fronte sul com sucesso e usar os reféns para negociar. E já que eles estão fazendo isso, o Prota entende por que eles tomaram essa ação, pois agora eles estão apostando tudo. E esse é um jogo que vai decidir o destino do reino. E o Prota dá aquele sorrisinho, pois ele gosta dessa situação. Acabou.